Olá, meus amados irmãos, a paz seja com todos. É muito bom estar com vocês em mais um vídeo do nosso canal Eita Glória, vamos alimentar a alma. Seja bem-vindo você ao nosso canal, amém? Hoje teremos um tema maravilhoso, vamos falar sobre o arrependimento. Então fique ligado que eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, vamos então meditar na palavra de Deus. Quero convidar você que pode abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Assim diz as Sagradas Escrituras. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre o arrependimento. Aqui nesse versículo fala de um homem, de um profeta chamado João Batista. Um homem que antecedeu a Jesus Cristo, que abriu o caminho para que Jesus Cristo pudesse pregar a palavra do Senhor nesta terra. E João Batista veio com o propósito de pregar sobre o arrependimento para toda a humanidade. E ele pregava com muita autoridade e ousadia para que os homens, e quando eu falo os homens, falo também as mulheres, para que eles pudessem se arrepender e sair do pecado, abandonar o pecado. O arrependimento é quando você deixa de fazer aquilo que está desagradando a Deus, que é o pecado. Existe a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento, você peca e você reconhece o seu erro e pede perdão e se arrepende e abandona este pecado. Agora o remorso é quando você deixa se levar pelo pecado. Você pode até chorar, mas você não muda a sua forma de agir e esse pecado acaba virando iniquidade. Já vira algo rotineiro que você acaba se acostumando com o pecado. Mas o Senhor requer de nós arrependimento. Por que arrependimento? Porque não existe nenhum justo sequer aqui nessa terra, como diz Romanos 3, versículo de número 10. A palavra do Senhor nos fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, meu irmão. Nós somos falhos e pecadores. Nós precisamos de nos arrependermos diante do Pai. Por causa do pecado, o homem já estava condenado para a perdição eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, glória a Deus, que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Irmãos, para nós sermos perdoados pelos nossos pecados, nós temos que nos arrependermos e através desse arrependimento genuíno, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia nos diz que sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue, meus irmãos. E coube a Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramar o seu puro sangue, o seu sangue puro e imaculado, para nos lavar e nos purificar de todo pecado. No João capítulo 8 vai falar de uma mulher adúltera, onde os publicanos e os fariseus fui apresentar ela para Jesus, condenando aquela mulher por ela ter adulterado. E a lei de Moisés, como eles mesmos disse para Jesus, era para ser cumprido naquela mulher,
que a mulher adulta deveria ser apedrejada. Aí Jesus Cristo mostra o seu amor e a sua misericórdia quando ele disse para aqueles homens que estavam condenando aquela mulher: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aos poucos foram saindo, desde os mais velhos até os mais jovens. Jesus então pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? No versículo de número 10 do capítulo 8 de João. Ninguém te condenou? Pergunta Jesus. Aquela mulher no versículo 11 responde: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu vou te condenar. Vai-te e não peques mais. Ou seja, aquela mulher deveria se arrepender do seu pecado, abandoná-lo, porque o Senhor jamais ia condenar ela. Então o Senhor sempre dá a oportunidade ao homem de se arrepender dos seus pecados. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13, vai dizer: aquele que encobre suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. Então, meus irmãos, quando nós encobrimos os nossos erros, quando nós encobrimos os nossos pecados, nós jamais vamos prosperar. E aqui a palavra prosperar é no sentido de todas as áreas da nossa vida, onde não seremos bem-sucedidos no casamento, na área profissional, na área financeira, na área familiar. Mas quando nós confessamos ao Senhor, quando nós abandonamos o pecado, glória a Deus, nós alcançamos a misericórdia. Podemos aqui citar em especial o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, onde esse homem, que era segundo o coração de Deus, peca diante do Pai, e ele então pede perdão. Davi, ele pecou, mandando matar um dos seus guerreiros, soldados, chamado Urias, e depois adulterou com a sua mulher, Batseba. Mas quando o profeta Natã foi enviado por Deus para falar do erro cometido de Davi então se prostra diante do Senhor e faz uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 51. E no versículo de número 4, ele diz para Deus: contra ti pequei, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E ele confessou o seu pecado, dizendo para Jesus, para Deus, que ele pecou contra o Pai e clamava pela misericórdia de Deus. Aleluias! Aquele homem com o coração quebrantado, ele chama a atenção de Deus e alcança a benevolência do Pai. Porque o Senhor Deus, no mesmo texto, no capítulo 17, vai falar que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O Senhor não despreza um coração quebrantado, arrependido. Então que possamos tomar essa atitude, meus amados irmãos, de nos arrependermos, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Aleluias! Porque o Senhor vai dizer em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluias! A solução para o seu pecado, a solução para os seus erros, basta você tomar uma atitude de arrependimento diante de Deus. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que os acusadores vão te acusar, o que importa é você se quebrantar e se arrepender diante de Deus, e o Senhor vai te purificar de todo o pecado através do seu precioso sangue. Para concluir, meus amados irmãos, glória a Deus, a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Romanos, no capítulo de número 5, glória a Deus, no versículo de número 12 vai dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Primeiro, todos somos pecadores, somos falhos, por causa de um homem, Adão. Porque, aí no versículo 19 vai dizer assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, eu e você, nós. Assim, pela obediência de um, Adão desobedeceu, mas o outro homem, Jesus, esse obedeceu ao Pai em tudo. Muitos serão feitos justos. Ou seja, a nossa justificação vem de Cristo Jesus, que veio para nos lavar e nos purificar. Aleluias! Glória a Deus! Nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Versículo 20, meus irmãos, desse mesmo Romanos, capítulo de número 5, vai dizer: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias! Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos fazer a oração da fé neste momento. Em nome de Jesus, se possível, coloque a mão acima do seu coração e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o teu sangue puro para nos purificar de todo o pecado. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, meu Deus. Eu apresento a minha vida, apresento a vida deste meu irmão, desta minha irmã. E peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai, venha ter misericórdia de todos nós. Senhor, perdoa os pecados. Senhor, escuta a oração desse teu servo, dessa tua serva. Senhor, meu Deus, que este meu amado irmão possa, meu Deus, se arrepender agora, Pai, dos seus pecados. E possa, Senhor, meu Deus, ó Pai, ter os seus pecados lavados com o teu sangue, Jesus. E que eles possam nunca mais cometer os mesmos erros, ó Pai, mas que eles possam agora ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus e que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Dê aquele like abençoado. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Novamente comigo, hein? No 3. 1, 2, 3. Eita glória!